Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de História do Brasil, a gente vai falar sobre as revoltas do período regencial. Essas revoltas, elas vão ser muito importantes para vocês, porque elas vão ser muito pedidas no vestibular. Eu espero que vocês consigam entender um pouquinho, beleza? Ok. Essas revoltas, elas vão acontecer durante o período regencial. E elas vão ser caracterizadas por ser rebeliões. Elas vão acontecer tanto na capital, no Rio de Janeiro, quanto nas províncias. Mesmo que elas sejam em regiões diferentes, conforme o mapa que eu coloquei para vocês, elas vão demonstrar todas uma mesma mensagem, que vai ser o descontentamento das parcelas populacionais submetidas a um padrão de vida absolutamente miserável, ok? E não sendo apenas de escravos, a gente vai ter também uma mobilização da camada livre, das pessoas que também faziam parte da elite do Brasil, beleza? Embora todas essas revoltas elas sejam desconexas, elas não sejam ligadas umas às outras, e também estejam em regiões isoladas, elas vão evoluir de maneira bem semelhante. Elas vão se iniciar na camada média e logo em diante, assim, ela vai se espalhar para a camada popular. E assim ela vai chegar na camada mais pobre da população. Todas elas vão ter uma característica revolucionária, mas não era o objetivo dos líderes no momento. E com o tempo vão levar as camadas médias, elas vão abandonando o movimento e assim elas vão conseguir ser sufocadas pelo governo central. Por isso, o governo regencial, embora fraco, sempre conseguia derrotar as rebeliões, ok? E por que isso vai acontecer? A falta de coesão e a ideologia definida vão ser características muito fortes da camada popular. E isso vai ser um fator muito importante para que haja um fracasso das revoltas, ok? Por isso, a gente vai compreender cada uma das revoltas. Anota aí, porque isso é muito importante, beleza? A primeira revolta que a gente vai falar vai ser a cabanagem. Ela vai acontecer no Pará, de 1835 a 1840. E ela vai ser caracterizada pela subelevação da população e vai ser conhecida como cabanagem porque ela vai unir vários setores sociais, como camponeses, índios, mestiços, trabalhadores independentes, escravos e até mesmo comerciantes portugueses e ingleses e uma parcela da elite local. Entretanto, a maior parte dos participantes vão ser da camada pobre. E por isso que o movimento vai receber esse nome, cabanagem, porque cabanos eram as pessoas que moravam nas beiras dos rios, no caso do rio Amazonas. E essas pessoas, elas eram violentamente exploradas constantemente e elas viviam numa situação de absoluta miséria, ok? Ok. A cabanagem, ela vai ser localizada no Pará, que vai ser independente do Maranhão em 1772. E nesse período, a gente vai ter que o governo vai atuar muito fortemente nas províncias. Eu coloquei um destaque porque esse fato do governo querer interferir diretamente nas pessoas que vão atuar dentro das províncias vai ser uma característica de todas as nossas revoluções. E todas elas vão causar um descontentamento da população que vai gerar uma rebelião. Beleza. Após a abdicação do imperador, ocorreu na província uma manifestação contra a interferência do Rio de Janeiro na administração local. E, por sua vez, grande parte da população queria que Dom Pedro voltasse e não iria reconhecer o governo regencial que estava na época. Em 1835, os cabanos vão ocupar Belém e vão executar o governador da província. Começaram a emergir lideranças populares e nomes como os Irmãos Vinagre e o Eduardo Angelim vão ser muito importantes, porque eles vão mobilizar a camada popular e vão impulsionar a radicalização do movimento.
As tropas enviadas pela regência não vão conseguir reprimir os sublevados. Os líderes rebeldes, como, por exemplo, o fazendeiro Eduardo Antônio Clemente, vai assumir o governo do Pará. Ok. Só que como eles já estavam no governo, os cabanos já estavam no governo do Pará, eles vão ter muitos problemas internos, porque a radicalização das manifestações vão causar o abandono das elites no processo revolucionário. Desta forma, a rebelião vai ser enfraquecida e o governo vai conseguir suprimir os cabanos. Mas os rebeldes, com um exército de 3.000 homens, vão retomar a capital sob a direção de Eduardo Angelini. O líder seringueiro proclamou a república e separou a província do Pará. Entretanto, o governo de Angelini impopular e nem muito revolucionário. Mas as expectativas do povo de ver a concretização de um programa democrático e radical logo vão se desaparecer. Isolados das demais províncias, sem condições de criar uma administração coerente, a República dos Cabanos não vai resistir aos sucessivos ataques das tropas do governo central e chega ao fim em 1839, a cabanagem, um movimento revolucionário mais importante do período regencial, o único onde as camadas inferiores da população vão conseguir tomar o poder, mesmo que por um período de tempo pequeno. Uma característica que vocês precisam se lembrar, não só da cabanagem, mas de outras revoltas, e eu vou falar sobre elas, é que o governo central vai agir incisamente. Eles vão fuzilar, eles vão matar, eles vão fazer um massacre. E por que eles vão tomar essa postura? Para impor, da mesma forma que foi feito antes, para demonstrar que o governo não poderia ser modificado de uma forma revoltosa. O governo vai tentar suprimir sempre as revoltas de um jeito muito sangrento, ok? Beleza. A nossa segunda revolta vai ser a Revolta dos Malês na Bahia, em 1835. O termo malê vai se referir a escravos no período colonial, né? Que sabiam escrever e ler em árabe e tinham a religião muçulmana. Também serviu para nomear a mais ampla e bem estruturada rebelião de escravos. A Revolta dos Malês vai ser caracterizada por ser uma rebelião de escravos, onde a única liderança exclusivamente negra vai ser desta revolta. Beleza. A rebelião vai explodir em 1835. Na ocasião, metade da população baiana era negra e a maioria delas escravas. Entre eles, predominava uma grande participação, né, uma grande quantidade de escravos de ganho. O que é escravos de ganho? Escravos de ganho são aqueles que trabalhavam para serviços de terceiros, tipo, iam para plantações de outras pessoas e quando elas retornavam, elas recebiam uma diária, elas entregavam aos seus senhores. E a maior parte desse dinheiro, né, ficava com os senhores de escravos. Foi entre eles que os malês vão recrutar os seus seguidores. E essa revolta ela vai ser caracterizada por mobilizações revolucionárias. Por quê? Elas vão levar como característica, elas vão levar como referência a Conjuração dos Alfaiates de 1798. Lembra que a gente já comentou sobre essa revolta? Então, e isso vai ter uma grande participação de escravos libertos e também escravos que ainda eram escravos, né? Não tinham conseguido ainda a liberdade. Sem apoio do segmento social, enfrentaram as tropas do governo e os civis armados, sozinhos, sendo a revolta dos malês tipicamente negra e sem liderança intelectualizada branca. O levante estava previsto para o dia 25 de janeiro, mas o movimento sofreu um problema, porque ele foi delatado. Os malês lançaram-se à luta, apesar de terem perdido a vantagem da surpresa. Ao serem derrotados, fugiram para o recôncavo
atacando os canaviais. Como eu comentei com vocês, eles não tiveram apoio populacional. E os grandes senhores de engenho também foram incisivos contra os malês. E eles também foram vencidos nas áreas rurais. Eles foram violentamente submetidos a severas punições e assim terminava a revolta dos malês no mesmo ano de 1835. Beleza? Ok. Também na Bahia, a gente vai ter a Sabinada, que vai acontecer de 1837 até 1838. Era um movimento que foi motivado pelas elites. Pela primeira vez, a gente vai ter um movimento motivado pelas elites. E teve uma grande participação das camadas mais pobres. Seu principal líder foi Francisco Sabino. Este homem aqui, ele era um médico e um jornalista muito importante da região. Antes de acontecer essa revolta, a gente teve a Revolta dos Malês. Ok. Os participantes do movimento se opuseram à mal resolvida questão de centralização política que se arrastava desde o Brasil Império. Isso vai acontecer principalmente na regência de Araújo de Lima, beleza? Com a promessa de abolição da escravidão para os escravos nascidos no Brasil, eles vão contar com a participação dos escravos ativamente. O movimento conseguiu a adoção dos militares da Fortaleza de São Pedro. Dessa forma, vão gerar um golpe político e Sabino e seus comparsas vão decretar a República Baiense. Apesar de conseguir sua consolidação, o novo governo se instituiu em um caráter transitório, ou seja, ele só vai acontecer até Dom Pedro II ser maior de idade e voltar à regência do país. Iniciar, a regência do país. Em resposta ao movimento, o governo regencial vai organizar e vai levar, destinar várias tropas até a região. E após bloquear todas as saídas marítimas, eles vão iniciar um ataque terrestre e vão conseguir acabar com a revolta caçabinada. Logo após a revolta, a batalha, os líderes da revolta foram julgados, sendo 3 deles condenados à morte e os demais à prisão perpétua. Percebam que, mesmo que tenha sido um evento, uma revolta gerenciada pela elite, eles vão ter uma condenação, uma reação do governo central muito incisiva também. Por quê? A maior parte desse grupo, dessas pessoas que vão fazer parte dessa revolta, vão ser pessoas da camada mais pobre. E, por conta disso, o governo vai ser bem incisivo. Beleza? A gente também vai ter a Balaiada no Maranhão. Ela vai acontecer de 1838 até 1841. E ela vai receber este nome porque um dos seus principais líderes vai ser Manuel Francisco dos Anjos, o Balaio. Essa revolta vai ser caracterizada pela presença de grande parte dos artesãos da região e eles produziam balaios, cestos e várias coisas feitas à mão. Ok. Como a gente já tinha visto em algumas das outras aulas, o Maranhão vai ser muito prejudicado economicamente. E isso vai dar uma grande crise para a região. Além disso, vai ser vai ser estabelecido a lei dos prefeitos, que vai conceder ao governador da província que pudesse determinar quem ia ser os prefeitos das regiões. Isso vai causar um atrito muito grande entre a população e o governo institucional da região. A Balaiada, ela vai ter 3 líderes muito característicos da região, que vão representar cada um deles uma situação. Por exemplo, o primeiro que a gente vai falar vai ser Raimundo Gomes. Ele vai ser o primeiro líder da revolta. Ele vai mobilizar um grupo de escravos, um grupo de vaqueiros e de artesãos. E ele vai ser muito característico porque ele vai se opor a políticos, dos patrões daquele momento que os trabalhadores viviam. A gente vai ter o artesão Manuel dos Anjos Ferreira.
mais conhecido como Balaio, né? O nome da revolta vai ser por conta dele. Ele vai iniciar as lutas contra autoridades e, após ele conseguir muitos adeptos, as revoltas vão conseguir controlar a cidade de Caxias. E um dos maiores centros comerciais da época vai ser essa cidade. Então, ele vai ser caracterizado por uma grande conquista, a cidade de Caxias. Naquele mesmo ano, o Cosme Bento Chagas contou com o apoio de aproximadamente 3.000 escravos fugidos. Um número de negros envolvidos na revolta deu traços raciais à questão de desigualdade vivida no local. O que isso significa? Que ele vai conseguir mobilizar uma camada de pessoas que estavam sempre sendo deixadas de lado, a desigualdade era muito grande, e isso vai caracterizar o movimento. Após o levante, né, o coronel Luiz Alves de Lima e Silva, eu já falei sobre ele na outra aula, foi nomeado para controlar a tensa situação da província. Ele vai obter sucesso. E por conta disso, ele vai receber, né, o título de Conde de Caxias. Gente, anota esse nome. Isso vai ser muito importante. Esse nome vai ser muito falado daqui para frente. Caxias, Conde de Caxias. Depois vocês vão entender. Beleza. A desarticulação entre os vários braços revoltosos da balaiada e a desunião em torno de um objetivo comum facilitou bastante a ação repressora estabelecida pelas forças governamentais. Todos os negros fugidos foram acusados de envolvimento na revolta e foram reescravizados. Os líderes foram presos e mortos, e assim termina a balaiada. A gente chega na nossa última revolta, de caráter muito importante e que já foi diversas vezes já citada no Enem. A Revolução Farroupilha ou a Guerra dos Farrapos. Ela vai acontecer no Rio Grande do Sul e ela vai durar cerca de 10 anos. Ela vai acontecer no Rio Grande do Sul, mas ela vai se estender até Santa Catarina. E a sua origem estava relacionada ao conflito entre a elite, anotaram isso? A elite da região, de pecuaristas gaúchos e entre o governo central. Então, a Revolução Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, vai ser um movimento de elite. Um movimento de elite. Gente, anota isso. O Sul produzia bens de consumo para todo o mercado interno, como o charque, o gado para transporte. Lembra que eu falei na economia mineradora? Então, e o couro. A pecuária utilizava mão de obra livre, contando com um número reduzido de escravos, mas ainda tinha escravos. Politicamente, a elite gaúcha rebelou-se contra uma medida alfandegária do governo central que reduzia os impostos para a entrada de artigos, principalmente da região da Prata. Por isso, algumas reclamações populares fizeram com que os produtos sulistas se tornassem muito abusivos. Apesar de eles se reunirem contra uma medida do governo central, a gente vai ter uma divergência entre as farroupilhas sobre os objetivos da revolta. Por quê? Os grupos defendiam a monarquia descentralizada, que concedesse, né, maior autonomia às províncias, até mesmo o estabelecimento da República Federativa. Assim, alguns historiadores não conseguem compreender essas controvérsias, existem diversas, quanto ao caráter separatista do movimento. O movimento teve início em 1835, quando o rico estanceiro e militar Bento Gonçalves da Silva liderou tropas particulares para depor o presidente da província nomeado pelo poder regencial. Os farrapos ocuparam Porto Alegre e proclamaram a República Rio-Grandense, ou República Pirantina. Posteriormente, em julho, eles vão invadir Santa Catarina e vão proclamar a República Catarinense, ou a República Juliana,
que vai receber esse nome porque era o mês de julho. Mas essa república ela vai ser confederada na República Rio-Grandense. Um nome muito importante que a gente tem que falar é sobre Giuseppe Garibaldi, um italiano que também vai participar do movimento de unificação da Itália, mas ele também vai ter vários levantes durante a Guerra dos Farrapos, né? E o nome dele vai ser muito falado e também a da sua esposa, Anita Garibaldi. Em 1845, tropas imperiais comandadas por Luiz Alves de Lima e Silva, o antigo Conde de Caxias, que agora vai receber o título de Duque de Caxias. Anota isso aí, Duque de Caxias. Ele vai ser muito importante para a gente a partir de agora. Vai conseguir deter o movimento. O governo imperial agiu de uma forma muito cautelosa. Por quê? Esse movimento vai ser um movimento de elite. Então, eles não poderiam fazer da mesma forma que eles fizeram nas outras revoltas, matando todo mundo. Eles têm que agir muito cautelosamente porque eles precisavam do apoio da elite gaúcha. Então, eles não conseguiram fazer com que os estanceiros fiquem felizes. Eles vão fazer uma tarifa de importação de 25% sobre a carne salgada da região da Prata, ou seja, o charque da região da Prata. E assim vai terminar o movimento com um acordo de paz e uma anistia muito diferente do que aconteceu nas outras revoltas. Beleza? Então, era isso. Muito obrigada para quem ficou até agora. E caso você tenha alguma dúvida, por favor, me manda mensagem. Vou estar esperando. Bons estudos. Beijo!